E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza. Tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quantos pode dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, Jesus Cristo dando continuidade às cartas à igreja da Ásia, a mensagem aos pastores, que aqui na Bíblia Sagrada ele refere-se a estes pastores como anjos, que são homens a qual Deus tem levantado, dado a eles capacidade, graça, para estarem assim à frente da igreja, à frente do rebanho. Esmirna, irmãos, é uma das cidades mais antigas nos dias de hoje do mundo. Tem ali mais de 5.000 anos de história. Ela começa a aparecer os seus registros sobre esta cidade 3.000 anos antes de Cristo Jesus. Esmirna, ela caiu na mão de vários impérios antes de Cristo, depois de Cristo. Foi a primeira cidade a fazer uma aliança com Roma, quando esta estava começando a projetar-se como um futuro império do mundo, no ano 195 a.C., onde Esmirna, ela então faz ali um templo para a deusa de Roma. Esmirna, meus amados irmãos, ela, vamos dizer assim, concorria contra Éfeso. Ela é conhecida como a pérola do rio Egeu. Ela tinha um porto muito importante. O nome Esmirna vem por quando na sua cidade existia ali uma madeira, uma planta que se fazia a mirra. A mirra era um unguento, a qual poderia ser usado para perfumar, embalsamar corpos e até usado como unguento para enfermidades. Era uma cidade a qual, meus amados irmãos, era fiel e leal a Roma. Nós vemos que era uma cidade rica, uma cidade próspera, fiel a Roma. No tempo em que Jesus Cristo manda esta carta, ali naquela cidade tinha o culto ao imperador de Roma, que na época era o imperador Domiciano. Em todos os, vamos dizer assim, nos prédios estatais, em templos, em casas, nós víamos-se a imagem do imperador romano. Na cidade de Esmirna era lei cultuar a César. Era obrigado todos os que moravam em Esmirna, todos os residentes de Esmirna, todos que ali residiam, seja de fora ou que tivessem nascido ali, eram obrigados a cultuar ao imperador romano, chamá-lo de Deus, chamá-lo de Senhor. E também em Esmirna tinha um dos maiores estádios de esporte daquela época. Nós sabemos pela história que homens
se locomoviam de lugares muito distantes, se preparavam para os jogos atléticos que aconteciam em Esmirna. Segundo os historiadores antigos, quando esses homens se destacavam diante daqueles jogos, ao final eles recebiam uma coroa de louro, que era a premiação máxima diante daquilo que ele alcançou. E também muitos deles acabavam vamos dizer assim, ganhando uma aposentadoria para o resto da sua vida. Muitos vinham de longe para estes jogos que aconteciam em Esmirna e se preparavam, iam para lá. Então, por que, pastor, você está contando isso? Porque quando nós lemos essa carta, Jesus Cristo, ele vai usar palavras que têm a ver com aquilo que a própria cidade de Esmirna representa. A igreja de Esmirna é a igreja dos mártires, era uma igreja perseguida. Nesta carta, nós não vemos Jesus Cristo repreender esta igreja. Das 7 igrejas da Ásia Menor, 2 igrejas não são repreendidas por Cristo Jesus. Esmirna é uma delas. Jesus Cristo, então, vai trazer esta mensagem de conforto, de consolo para a igreja de Esmirna. Como já disse, o nome Esmirna significa mirra, vem da palavra mirra, e para se fazer um ungüento, ela precisava ser esmagada, tinha que passar pela prensa, para que pudesse então extrair aquele líquido que se tornaria em essência. E isso também retrata o que a igreja de Esmirna passava. Meus amados irmãos, entenda bem, eu disse semana passada que estas 7 igrejas da Ásia Menor, a circunferência e distância de Éfeso para mais longe delas dava 500 quilômetros de distância. Veja bem, Esmirna era uma igreja conhecida na Ásia pela sua fidelidade a Deus. Em contraste com a cidade que era fiel a Roma, nós vemos a igreja de Esmirna uma igreja que era fiel a Cristo Jesus. Enquanto os cidadãos de Esmirna, que adoravam a César e estavam prontos para morrer pelo imperador, dar a sua vida pelo império, dar a sua vida pelo imperador, a igreja de Esmirna, ela era fiel ao Senhor Cristo Jesus e estavam prontos para dar a sua vida por Cristo Jesus. Por essa cidade, ele faz com que essa cidade cresça, ele inverte na cidade de Esmirna e faz com que ela cresça até as margens do monte chamado Monte Patmos. E eu quero que você guarde isso, porque daqui a pouco eu vou estar falando o que a igreja passou também através destes montes. Nesse monte existiam residências palacianas de pessoas ricas. Existia ali em Esmirna, meus amados irmãos, templos a alguns deuses e a qual eram adorados. E nós vemos então, meus amados irmãos, que era uma cidade fluente. Segundo os historiadores desse tempo, existia quase que 300 mil habitantes que habitavam em Esmirna. E o pastor nessa época era o discípulo de João, por nome de Policarpo. Este era o pastor de Esmirna, um homem a qual foi discipulado por João, que estava em Patmos, e ali era o pastor da igreja de Esmirna. Ele nasceu no ano 69 depois de Cristo,
e morreu no dia 23 de 2 de 155 depois de Cristo. Nós já vamos ver já a sua história. Então aqui nós vemos que Jesus diz ao anjo da igreja que está em Esmirna. Já sabemos então um pouco da história da cidade de Esmirna. O que acontecia à igreja de Esmirna? Jesus então, primeiramente, ele vai se apresentar à igreja de Esmirna dizendo: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Meus amados irmãos, conforme o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, nós vemos que Jesus Cristo é chamado de o Pai da eternidade. Quando nós lemos, se você quiser abrir comigo, o Evangelho de João, nós vemos esse evangelista que escreveu aqui o livro do Apocalipse nos declarar o seguinte. O versículo 1 diz: no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Entenda uma coisa, irmãos, aqui há para nós uma base doutrinária. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, dizendo que Jesus Cristo é o Pai da eternidade, traz para nós a inferência que o tempo ao qual nós entendemos como tempo foi criado por Cristo Jesus, contado por segundos, milésimos de segundo, minutos, dias, semanas, anos e assim por seguinte. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que antes de o tempo ser contado, Jesus Cristo já existia. Aleluia! Existia com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Por isso que ele se apresenta à igreja de Esmirna dizendo: eu sou o primeiro e o último. A mensagem que ele estava dizendo era: olha, tudo neste mundo passa. Antes deste império estar dominando o império romano, antes deste homem Domiciano subir ao trono, antes destes homens terem poderes e autoridades, eu já existia. Eu sou Deus, aleluia. Eles vão passar, eles vão morrer, e eu continuarei existindo, eu continuarei vivo, eu continuarei, aleluia, no controle de todas as coisas. E nós vemos no versículo 3 o apóstolo João dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, aleluia, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, aleluia. O Senhor Jesus Cristo então, ele se apresenta como o primeiro, como o último, como o alfa, como o ômega, como o princípio e como o fim, aleluia. Aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor, ele é Deus, aleluia. Ele diz à igreja de Esmirna: eu fui morto, mas estou vivo, eu ressuscitei. Essa é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança, meus amados irmãos. Porquanto Cristo Jesus ressuscitou, é por isso que nós seguimos a Cristo Jesus. É por isso que, apesar da investida de Satanás contra a igreja, ele não consegue prevalecer, ele não consegue destruir, porque a igreja pertence ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, onde está aqui a doutrina da ressurreição, nós vemos Paulo no versículo de número 17 dizer, aleluia:
primeira carta, essa é a segunda. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Isso, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja, meus amados irmãos, aleluia, que Cristo Jesus, por ele ter ressuscitado e por estar vivo, por estar assentado à destra do Pai, louvado seja o nome do Senhor, nos dá a garantia, a esperança, que se nós morrermos antes dele voltar, nós iremos ressuscitar na sua vinda. Paulo continua dizendo, aleluia, se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por Cristo Jesus, aleluia. Por isso que Jesus Cristo então está dizendo à igreja de Esmirna: eu fui morto, mas eu revivi. E ele vai continuar dizendo: eu sei da tua tribulação, eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Eu sei das blasfêmias dos que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Irmãos, pare para pensar. Era uma igreja pobre. Em Esmirna não poderia se adorar a um Deus único. Não poderia adorar a não ser ao imperador, a César, a Domiciano. E quais seriam então as sanções impostas às pessoas que não se submetessem a isso? Primeiro, eles eram considerados como párias da sociedade. Os cristãos eram mandados embora dos seus empregos. Os cristãos em Esmirna perdiam as suas casas, perdiam os seus lares, porquanto o Estado tomava deles, e eles eram pessoas financeiramente falando. A palavra pobre aqui, traduzida para nós, no grego, Jesus Cristo está dizendo uma pessoa totalmente sem nenhuma condição de se sustentar. Mas, meus amados irmãos, e qual era então a proposta da cidade de Esmirna? Se você negar a Cristo Jesus, você terá os benefícios. Se você abrir mão da sua fé, você terá um bom emprego. Se você deixar de seguir a este Cristo Jesus e reconhecer César como Deus e como Senhor da sua vida, você será beneficiado. E eu, meditando essa palavra, será que não é tão diferente nos dias a qual nós estamos vivendo? Eu estava lendo um comentário de uma revista da Escola Dominical de 1989, nesse dia de hoje. Como eu li vários livros hoje que comentavam sobre a igreja de Esmirna, mas o que me chamou a atenção, na introdução da lição de número 7 da revista de 1989, em que o comentarista estava dizendo o seguinte: hoje no Brasil, a igreja, ela é reconhecida. Os protestantes estão sendo aclamados por muitas autoridades no Brasil. Dentro do comentário, ele dizia: muitos querem se achegar aos protestantes, se achegar aos cristãos. Ele dizia: está virando uma moda as pessoas se tornarem evangélicas, porque isso está dando ibope, enquanto em muitos países e alguns lugares do mundo temos alguns dos nossos irmãos sendo perseguidos, mortos,
aonde não podem falar do nome de Cristo Jesus, não pode adorar com a mesma liberdade que a igreja cristã do Brasil está tendo nestes dias após estamos vivendo. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Hoje no Brasil, o Brasil este ano entrou para os países que está tendo perseguição religiosa, intolerância religiosa. Não é a mesma realidade de 1989. Aspas aqui. Eu quero usar a Bíblia Sagrada para dizer, não tem muito a ver sobre a questão da igreja de Esmirna, mas sim, indiretamente, o governo do nosso país estará fazendo, ainda este ano, vamos dizer assim, uma pequena pesquisa, a gente faz em laboratório, uma experiência com 1 milhão de crianças no nosso país. As crianças possam ficar um dia inteiro na escola, no mundo ao qual nós vivemos. Irmãos, o nosso país hoje, as pessoas que estão à frente dessas instituições, na sua maioria, e principalmente que estão no poder de comando, são pessoas que não creem em Deus, são ateus. Sabe, esse plano começou há 20 anos atrás. E hoje, quando ouço alguns pais olharem para os seus filhos adolescentes e dizer, mas eu criei o meu filho na igreja, por que ele está se comportando desta maneira? Por que os adolescentes, os jovens, estão tão rebeldes? Por que essa geração está tão alinhada ao pensamento ateísta que a esquerda tanto defende? Porque há mais de 20 anos atrás começou-se um trabalho nas instituições de ensino, tirando Deus, como foi falado aqui. Uma irmã que é professora, e ela disse com todas as letras, é proibido falar de Deus dentro das escolas. O mês passado, um município do estado de São Paulo proibiu um promotor juntamente com um juiz, juntos, eles proibiram que tivesse um evento evangélico na cidade, porque era ideologia, estaria afrontando a mente daqueles que não acreditam em Deus. O argumento foi esse, para barrar, para que não houvesse no centro daquele município, na praça central daquele município, um culto, aonde a igreja estaria reunida. E aí então, as igrejas se reuniram e entraram com recurso e conseguiram ganhar, mas entendam o que é que está acontecendo. Eu já falei, temos um município ao lado de Flórida Paulista, na nossa região. A lei municipal proíbe fazer culto nas praças de sua cidade. É proibido, não se pode fazer culto
nas praças de sua cidade. Então, meus amados irmãos, os crentes em Esmirna, eles não poderiam professar Cristo Jesus. Pensa numa igreja aonde as pessoas estavam sendo perseguidas, mortas. Segundo Eusébio de Cesareia, o imperador, juntamente ao procônsul que estava na cidade, jogaram do penhasco. Imagine você pegar 2.700 pessoas e levar ao cume do monte chamado Parcos, a montanha chamada Parcos, e dizer para eles: você nega Jesus ou você continua servindo esse Jesus? Se você quer continuar servindo Jesus, você será jogado daqui de cima abaixo. E eles então eram precipitados abaixo por causa de Cristo Jesus. Pessoas passavam fome, necessidade, porque serviam a Cristo Jesus. As pessoas ali, meus amados irmãos, nem socorridas eram por outras igrejas. Então veja que Jesus Cristo está dizendo: eu conheço a vossa tribulação, eu sei o que vocês estão passando. Meus amados irmãos, entendam uma coisa: nós, nos dias apostamos hoje, a nossa mente já está programada quando nós vamos comprar alguma coisa. Nós vamos a um supermercado, chegamos lá, alguns dos irmãos aqui têm a sua marca preferida. Dá um exemplo de sabão de pó, em pó, perdão. Alguns gostam do Omo, outros gostam do IP, outros gostam de outra marca, mas ele chega ali na praça dele e escolhe o que bem quer. Vai em uma loja de roupa, numa loja de calçado, escolhe o que bem quer. E estão trazendo esse pensamento para dentro do cristianismo, achando que cristianismo é escolher como servir a Jesus, é dizer para Jesus o que ele tem ou o que ele não tem que fazer para nós. Se Jesus não me der aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu não seguirei mais a ele. Aonde algumas pessoas dizem que a pobreza é o sinal da falta de bênção de Deus na vida dessas pessoas. Então, como é que se explica Jesus Cristo olhando para a igreja de Esmirna dizendo: eu sei da sua pobreza, mas vocês são ricos, porque vocês não estão trocando a riqueza espiritual, vocês não estão trocando por coisas passageiras dessa terra, vocês preferem perderem aqui nesta terra, mas ganharem lá no céu. Amém, glória a Deus, aleluia. Jesus não vê como nós vemos. A sociedade olha para as pessoas e as considera pelo que elas têm e pelo que elas podem dar. Deus vê pelo que as pessoas são, aleluia. Ele olhava para essa igreja, era uma igreja aos olhos humanos, uma igreja pobre, uma igreja atribulada, uma igreja perseguida e difamada. Diz aqui Jesus Cristo: eu sei que vocês têm sofrido difamação. A difamação era que eles eram chamados de ateus. O que, pastor? Sim. A igreja de Esmirna era chamada de ateus pelos romanos, porque eles não acreditavam que César era Deus. Eles eram chamados de canibais, porquanto eles diziam que participava de uma festa, aonde eles iriam celebrar a Santa Ceia, e aquele povo não entendia o significado da Santa Ceia, quando ele dizia: nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, representado no pão e vinho. Eles diziam que são canibais. Eles diziam que essas pessoas estavam destruindo famílias,
Porque algumas pessoas se convertiam a Cristo Jesus e uma parte da família não. Então eles já não iam mais para as festas pagãs, eles já não participavam mais daquilo que o paganismo oferecia, aquilo que o mundo oferecia, e a família então se dividia. Então eles estavam dizendo, eles estão destruindo os lares, eles estão acabando com as famílias. E meus amados irmãos, parece que não é muito diferente do que nós estamos ouvindo hoje no nosso país, Jesus. relacionado a nós como cristãos, como igreja. Foi dito por uma autoridade ontem, ele disse o seguinte, relacionado aos nossos filhos, às nossas crianças: nós vamos fazer esse projeto e vamos investir em 1 milhão só neste ano, para que ano que vem a gente amplie mais, para que estas crianças possam mudar a cabeça dos seus pais. Então, meus amados irmãos, entendam o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo. E muitos estão aceitando isso, dizendo: viver o Evangelho conforme a Bíblia Sagrada é ser retrógrado, é ser antiquado, é ser quadrado. Não precisa ser desse jeito, não precisa ser dessa maneira. Podemos abrir mão de algumas coisas para servir a Cristo Jesus, e Jesus Cristo aqui está elogiando esta igreja, porque esta igreja se mantinha fiel diante do Senhor Deus, não negociava a sua salvação, a sua santidade, a sua posição como igreja diante de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Antes suportava as adversidades, antes suportava as perseguições, antes suportava as calúnias. E Jesus vai dizer para esta igreja: não temas. Aleluia. Glória a Deus. Não temam pelas coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Irmãos, Jesus estava dizendo: olha, eles vão pegar vocês e vão jogar nas prisões. Eu estava pesquisando hoje sobre as prisões romanas, e uma em especial que existia em Roma, que alguns historiadores dizem que talvez Pedro tenha ficado lá. Alguns anos atrás, perto da cidade de Roma, de hoje atual, foi encontrado escombro de uma das masmorras romanas, e encontraram ali um amontoado de quase 240.000 ossos de cristãos que foram mortos no primeiro século. Meu Deus. Quando eu parei e vi novamente 240.000 ossos de cristãos, eu falei: meu Deus, 24 cidades de Flórida pobres. E Jesus aqui, ele está dizendo, eles sabiam que ao ser presos, se eles não morressem de lepra, de fome, de frio, eles seriam levados para aquele estado que existia ali em Esmirna. Eles seriam jogados às feras para ser destroçado por elas. Eles seriam amontoados e neles seriam jogados piches e ateado fogo. Eles seriam transpassados
por lanças ou por espadas romanas, mas segundo diz para nós Eusébio de Cesareia, John Fox, do livro dos Mártires, que aquelas pessoas que estavam ali como plateia, ensandecidas, querendo ver a morte dos cristãos, a destruição da igreja, ficavam atônitos, porquanto eles iam sem medo enfrentar a morte deste corpo, aleluia, porque eles tinham certeza que quando este corpo caísse, se levantariam na presença do Senhor nosso Deus. No dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo, Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, é levado até esse estádio. Milhares de pessoas estão vendo. Policarpo era conhecido em toda a Ásia como um pastor fiel, piedoso, aleluia, diante de Deus. E o procônsul Antonino Pio diz para ele: nega este Jesus e diga que César é Senhor, para que a tua vida seja salva. Diz a história que eles disseram: olha, se você não negar este Jesus, nós vamos soltar as feras diante de você. E Policarpo não demonstrou nenhum medo diante das feras. E Antonino Pio falou: você já está velho, por que você não nega Jesus e aproveite o resto da sua vida em liberdade, sem passar por isso? E ele disse o seguinte: eu nasci no lar cristão, há 86 anos eu sirvo a Cristo Jesus, Ele nunca me fez um mal, porque eu o negaria. A multidão então ensacida fala: queime-o, deixe ele agonizar no fogo. E trouxeram então, meus amados irmãos, ali aquelas madeiras e colocaram. E Antonino Pio propôs, chega para ele: olha, você não quer aproveitar este momento e negar este Jesus, porque senão será acesa esta fogueira e você irá morrer agonizante no fogo. E ele disse: coitado de vocês, o que é uma hora este corpo ser consumido por este fogo, e quando este corpo se desfazer, eu me levantarei diante do meu Senhor e eu estarei livre daquele fogo que é eterno. E a multidão então ateia fogo naquela madeira, mas diz Eusébio de Cesareia que com um arco ao redor de Policarpo o fogo não o alcançava, o fogo não lhe fazia mal. Por isso que Jesus estava dizendo à igreja de Esmirna: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas estou vivo, aleluia. Mesmo que vocês venham tomar sobre esta terra, mas vocês terão a vida eterna. Ai, que esfriai, e ali um soldado então foi dada a ordem para transpassar aquele velho pastor com uma lança. E a história nos diz que o sangue do pastor Policarpo
jorrando, apagou aquele fogo ali, mas ele não negou a Cristo Jesus. Eu encerro, aleluia. E ele diz, o Senhor Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não sei se alguém aqui conheceu pessoalmente, ouviu algum vídeo de pregação do missionário pastor José Quinton. E ele, em uma das suas pregações, ministrações, na década de 80, este pastor pregou muito contra as ideologias que Walt Disney transmitia através, ou divulgava através dos seus materiais para a geração de 1980. E ele disse, em 1946, a guarda nazista prendeu 40 pastores. Era inverno. Os pastores foram colocados na cadeia e já foi dada a sentença: amanhã vocês serão executados se vocês não negarem a Jesus. Foram feitas 2 fileiras de 20 pastores, foram tiradas suas vestimentas e sobre nabilhas de metralhadoras foram dadas a ordem para eles adentrar no rio congelado. E o pastor José, contando, diz-nos que eles entraram naquele rio gélido, nevando, cantando glória, 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 glória ao Senhor Jesus. E eles, dentro daquele rio congelado, eles glorificavam a Jesus. Glórias a ti. E o primeiro então tombou, porquanto ali seu corpo congelou. E ele olhou para o irmão que estava ao lado, o pastor que estava ao lado, estava de mão dada, e disse: até daqui a pouco. Foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto. E um então disse: não quero mais, eu desisto. E largou da mão dos outros pastores e começou a sair do rio. Eu não suporto essa dor. E os pastores falavam: o que você está fazendo? Pare, volte, aleluia, não faça isso. E o soldado nazista ali então ergue sua mão para tirar aquele pastor do rio. E aquele soldado e os outros que estavam com ele ficam espantados: o que é isso? O que é isso que nós estamos vendo? E o pastor ali disse: não estou entendendo. Tem uma coroa brilhante com muitas pedras, uma coroa que nós nunca vimos antes, que está saindo da sua cabeça. Explique o que está acontecendo. O que é isso que está acontecendo? E aquele pastor entendeu que ele estava trocando a vida eterna por algo passageiro desta vida. E aquele soldado disse: saia, que eu quero ficar no seu lugar, porque eu quero esta coroa sobre a minha cabeça. Seja fiel até a morte, disse Jesus Cristo, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. E Jesus faz uma outra promessa para mim e para você como igreja: ao que vencer, aleluia, não receberá
o dano da segunda morte. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz: olha, não temeis aquele que pode destruir este corpo, mas antes temam aquele, aleluia, que pode destruir esse corpo e lançar a alma e o espírito no inferno. Quando nós lemos, meus amados irmãos, o livro do Apocalipse capítulo 14, no versículo de número 10 e 11, Deus vai dizer: e todos aqueles que receberam a marca da besta e que com eles comeram e beberam e se banquetearam, todos eles serão jogados no lago de fogo e enxofre e receberão o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 10 em diante, nós vemos que Deus diz-nos: e Satanás, juntamente com o exército, foi lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade, e todos foram se apresentar. Diz: e fugiu-se os céus e fugiu-se a terra, versículo 11, e apareceu um mar de vidro e um trono branco, e assentado sobre este trono estava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e todos os homens, grandes e pequenos, de todas as épocas, se apresentaram diante dele, aleluia. Diz o livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo de número 2, e naquele dia uns ressuscitarão para a glória e outros ressuscitarão para a vergonha. Versículo de número 14 do capítulo 20 do Apocalipse diz: e todos aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre e receberam o dano da segunda morte. Mas Jesus Cristo diz para mim, para você: ei, permaneça fiel até o fim, seja fiel até a morte, ao que vencer, dá-lhe a coroa da vida e não sofrerá o dano da segunda morte. Não negocie a tua salvação, não negocie aquilo que Cristo Jesus fez por ti, não negocie o teu nome que está escrito no livro da vida. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, aleluia, e a igreja está preparada. Aleluia, para se encontrar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando em suas promessas, que são únicas e infalíveis, a ti valer, porque te abates com minha e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus
céu. Te louvamos, Senhor amado,